Começando então, Provérbios 18, versículo 1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. É interessante porque a Bíblia fala sobre isolamento, né? E a Bíblia ela é clara em falar que o isolamento não é bom. Não é bom. Por quê? Porque quem se isola busca interesses egoístas. Ou seja, só está pensando naquilo que deseja, né? Não está pensando na comunhão, não está pensando no compartilhamento, não está pensando no impartir do coração, e acaba se rebelando contra a própria sensatez. Por quê? Porque a comunhão, a unidade, ela soma na nossa vida, ela edifica a nossa fé, né? É muito diferente você buscar Deus sozinho em casa, né? Claro que nosso quarto secreto ele é um oásis, né, no meio do deserto. Só que eu digo, você não congregar, né? Você não participar, de reuniões, você não participar daquilo que o Espírito Santo deseja que nós façamos, né? Por quê? Porque a igreja é constituída de pessoas e cada pessoa tem um ministério, né? Um é o mestre, outro é o apóstolo, outro é o profeta, outro é aquele que exorta, enfim, a igreja é o pastor, né? Então, aquele que se isola, ele não é edificado. Aquele que se isola, ele não é edificado, sabe? Aquele que se isola ele não é ensinado, ele não é instruído. Então é importante que nós vivamos em comunhão. Nós vivamos no meio das pessoas, porque como diz, né, o ferro se afia com o ferro, né? O diamante, ele lapida outro diamante. Então é no meio dessa comunidade, né, de amigos, nessa comunidade de irmãos, é no meio dessa comunidade de pessoas que nós somos confrontados, exortados, ensinados e edificados. Então quem se isola busca contra a sua própria sensatez, né? Vamos continuar então? Provérbios 18, versículo 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Ou seja, né? A Bíblia diz que o tolo, ele só quer expor aquilo que ele pensa. Ele só quer expor aquilo que ele acha, aquilo que ele sabe, né? Então, como ele não ouve as pessoas, ele não tem prazer no entendimento. Então, ele não tem prazer em escutar os outros. Ele não tem prazer em aprender com as pessoas. Como nós aprendemos, né? Quando nós estamos em rodas de amigos, como nós aprendemos quando nós estamos com pessoas, nós aprendemos na experiência, nós aprendemos no erro do outro, nós aprendemos com as pessoas. Então, o tolo, ele só quer expor, ele só quer falar. Sabe aquela pessoa, ela só quer falar, e ela não é atenta, ela não tem prazer no entendimento. Provérbios 18, 3. Com a impiedade vem o desprezo, e com a honra vem a vergonha. Com a desonra vem a vergonha. A gente precisa aprender a honrar as pessoas, né? Precisa honrar. A gente tem uma cultura de muita desonra no nosso meio, no nosso país, né? E essa cultura da desonra, ela não respeita líderes. Essa cultura da desonra, ela não respeita pessoas mais velhas, né? Essa cultura da desonra, ela não respeita os idosos. Ela não respeita aquelas pessoas que às vezes, né, têm autoridade. Então, com a desonra vem a vergonha. Que a gente possa honrar os nossos amigos, que a gente possa honrar os nossos irmãos, que a gente possa honrar os nossos pais, que a gente possa honrar, porque isso vai trazer honra para a nossa vida também. E ele continua, Provérbios 18, 4. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. O que quer dizer isso, né? Que as palavras dos homens, elas são águas profundas, ou seja, elas vêm do profundo do coração. Tudo que a gente fala, tudo que a gente expõe, a gente está revelando, a gente está trazendo para fora aquilo que está dentro, né? Mas ela é limitada, essas águas profundas, elas são limitadas, mas a fonte da sabedoria não. Ela é um ribeiro que transborda. A fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda, então a sabedoria não tem fim. A sabedoria de Deus, a sabedoria que nós buscamos em Cristo, ela não tem fim, ela é uma água profunda, mas ela não tem fim, ela é um ribeiro que transborda. Provérbios 18, 5. Bom dia, né, gente? Bom dia, Maraísa, bom dia, Vanessa, né? Alguns amigos aqui já entraram. Glória a Deus pela vida de vocês, né?
E continua, Provérbios 18:5. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. A Bíblia sempre fala, né, sobre as balanças desonestas, sobre as balanças injustas. Então, o Senhor detesta a balança enganosa, né? E o Senhor detesta quando a gente favorece o ímpio e não favorece o justo, né? Então, a nossa balança não pode ser enganosa, né? Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo, né? A Bíblia fala muito sobre isso, né? Sobre a balança que desonesta, né? Sobre a balança que favorece aquele que não é para favorecer, sabe? Existe muito isso, né, no nosso meio. Afinal, a gente vive aí num país onde há um principado muito grande de corrupção. E a corrupção começa no nosso coração, né? A corrupção começa na nossa falta de caráter, a corrupção começa na nossa falta de integridade, a nossa corrupção começa quando a gente busca apenas os nossos interesses egoístas, quando a gente está em lugares apenas por conta de poder, né? Quando a gente está em lugares apenas por conta de propostas, mas não em favor de propósitos, sabe? De favorecer o coletivo, não apenas favorecer o individual, né? Então, tudo isso começa dentro do nosso coração. A corrupção, ela começa dentro do nosso coração. Que o Senhor nos sonde, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos mostre, né? Onde estão as nossas corrupções. Porque a nossa corrupção revela, né, o nosso caráter. Revela o nosso caráter que às vezes está deformado. Não está formado segundo a imagem de Cristo, segundo a vontade de Deus, mas está formado segundo uma natureza maligna, terrena e pecadora, né? Que o nosso caráter, ele seja aprovado por Deus e que ele possa passar no fogo, né? Glória a Deus, né? Provérbios 18, versículo 6. As palavras do tolo provocam briga e sua conversa atrai açoites. É porque, gente, a palavra do tolo, ela é uma palavra que ela revela a sua insensatez, ela revela a sua falta de entendimento, a sua imprudência. Então ela vai atrair açoites para si mesma. Ela vai atrair açoites para si própria, ela vai atrair confusão, contenda, discussão, sabe? Ela vai atrair feridas para sua própria alma, né? Porque a palavra do tolo, ela abriga essa briga, ela abriga essa confusão, ela abriga essa, sabe, essa falta de sabedoria, essa falta de ser um pacificador, né? E ele continua, Provérbios 18, 7. A conversa do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma, né? Como nós estamos falando, a conversa do tolo é a sua própria desgraça. Não tem palavra, né? Não tem palavra com os homens, sabe? Então suas armadilhas revelam sua própria falta de caráter, né? Provérbios 18, 8. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. É verdade, gente. A fofoca, a calúnia, a difamação, ela é doce aos lábios, né? Mas ela é amarga no seu propósito, né? Mas ela é doce no começo, sabe? As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. É gostoso, né? A gente fofocar, é bom, parece que a gente tá assim, parece que a gente se satisfaz, né? Mas é a nossa alma, né? A nossa alma se satisfaz naquela fofoca, naquela murmuração, sabe? Mas no profundo é amargo. No profundo ela traz destruição. Não somente para quem fala, mas também para quem ouve. Provérbios 18 e 9. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. É verdade, né? Quando a gente é relaxado naquilo que Deus colocou na nossa mão, quando a gente é relaxado naquilo que Deus nos deu, no nosso trabalho, na nossa carreira, no nosso ministério, nós nos tornamos irmãos daquele que destrói o trabalho. Ou seja, o homem colhe aquilo que ele próprio faz, né? Então quem relaxa em seu trabalho, quem não é diligente no seu trabalho, quem não é diligente naquilo que Deus colocou na sua mão, acaba destruindo a sua porção. A Bíblia fala sobre a parábola dos talentos, né? E a parábola dos talentos é exatamente isso. Deus deu uma medida para cada um, e aquele que não sabe aproveitar a sua medida, ele além de não
trazer lucro com a sua medida, ele destrói a sua medida, ele perde a sua medida, né? Então, aquele que relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. E às vezes a gente coloca a culpa, né? Não, mas é assim mesmo, não, mas Deus não, né? É a vontade. Não, gente, às vezes não é. Às vezes nós perdemos aquilo que Deus nos deu. Às vezes nós perdemos aquilo que, a porção que Deus nos deu, o talento que Deus nos deu. Por quê? Porque nós não fomos diligentes. Porque nós relaxamos, porque nós nos acomodamos e porque nós não fizemos a nossa parte. Então, aquilo que Deus colocou na sua mão, a medida que Deus colocou sobre a sua vida, sabe, valorize. Valorize, é um tesouro. E se você valorizar esse talento, você vai receber muito mais talentos. Você vai ser favorecido com aquilo que Deus te deu. Mas aquele que relaxa em seu trabalho é irmão daquele que destrói, ou seja, não vai perder apenas aquilo que tem, mas vai destruir aquilo que foi, sabe, aquilo que foi construído, vai destruir aquilo que foi, que Deus deu, a medida de Deus, né? E continua, Provérbios 18, 10. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. O Senhor é a nossa torre forte, Cristo, Jesus, o Espírito Santo é a nossa torre forte. Se nós corrermos para Ele, nós estaremos seguros, independente da tempestade, independente da circunstância, independente da escassez, independente da circunstância ao nosso redor. Nele nós estaremos seguros. Ele é a nossa segurança. A nossa segurança não é a riqueza, a nossa segurança não é os homens, a nossa segurança não é um cargo, a nossa segurança é o Senhor. Ele é a nossa segurança. Se nós corrermos para Ele, com certeza nós estaremos seguros. Ele é a nossa fortaleza. Provérbios 18, 11. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível que escalar. Como nós falamos, né? A segurança do rico é a sua riqueza. A segurança do forte, né, é a sua fortaleza. Mas aquele que está seguro no Senhor, esse sim, esse tem uma fortaleza verdadeira. Que não é uma fortaleza que vai cair, não é uma fortaleza que vai, ser destruída com o tempo, ser destruída com as fases da vida, com os ciclos, não. O Senhor é o nosso braço forte. Provérbios 18, 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. A Bíblia fala, né, que o orgulho precede a queda, né? Então, antes da sua queda, o coração do homem é vaidoso, fica vaidoso, né? Fica envaidecido. Mas a humildade, ela antecede a queda. Que o Senhor nos ajude para que a gente seja manso e humilde como Ele. Sabendo que independente dos lugares altos que o Senhor nos colocar, independente dos lugares, fortes que o Senhor nos colocar, não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre o seu propósito. Deus deseja fazer através de nós um propósito eterno, estabelecer um propósito eterno e um propósito coletivo. Se o Senhor te colocar em lugares altos, lembre-se disso. Não é para sua própria vanglória, não é para você buscar os seus próprios interesses egoístas, não, mas é que para você possa favorecer outros. Se você tem muito, é para você favorecer aqueles que têm pouco. Se você tem poder, é para que você possa empoderar pessoas que não têm, para que você possa empoderar na justiça, no juízo, para que você possa empoderar estabelecendo um reino de justiça. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça. É quando você favorece o órfão, é quando você favorece o necessitado, é quando você favorece o necessitado. Isso é para isso que Deus nos deu poder. É para isso que Deus nos deu poder. É para isso que Deus nos dá, fama às vezes, né? Para que a gente possa compartilhar o reino de Deus e a sua justiça com aquele que não vive essa justiça. E vamos lá. Provérbios 18, 13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Sabe aquela pessoa que já responde antes de acabar a pergunta? Ela comete insensatez e muitas vezes ela passa vergonha, porque não era isso. Ela não ouviu, ela não ouviu, ela achou que ela já tem a resposta, isso é orgulho, né? Provérbios 18, 14. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará?
Numa hora da dor, né, numa hora da enfermidade, o espírito do homem vai o levantar. Mas aquele espírito que estiver deprimido, oprimido, quem o levantará? Só o Senhor mesmo, né? Só o Senhor. Por isso que a gente precisa tanto cuidar das nossas emoções, né? E a gente precisa tanto alimentar o nosso espírito. Porque é o nosso espírito que nos levanta. É o nosso espírito, né, ligado ao Espírito de Deus, que levanta o homem, né, na hora da circunstância difícil. É o Espírito de Deus, é o Espírito do homem edificado nele, que vai fazer com que ele permaneça de pé nos dias maus. E às vezes a gente só alimenta a nossa alma, né? Às vezes a gente só alimenta a nossa alma, sabe? A gente só nutre a nossa alma, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer. E o nosso espírito às vezes está desnutrido, está sedento, está faminto, porque o nosso espírito ele só é alimentado pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que alimenta o nosso espírito, né? Não é aquilo que a nossa alma deseja. Por exemplo, a tua alma não quer orar. A tua alma não quer ler a Bíblia. A tua alma não quer ficar momentos com o Senhor. A tua alma quer fazer o quê? A tua alma quer ver TV, né? A tua alma quer ver série. A tua alma quer ficar no celular, né? A tua alma quer comer, sabe? A nossa alma, ela é carnal, né? Mas o nosso espírito, ele busca o Espírito Santo. Ele busca a presença de Deus. O que a gente está alimentando? Nós estamos alimentando, né, a nossa alma ou o nosso espírito, né? O nosso espírito, é o nosso espírito que vai nos sustentar nos dias das dificuldades, né? O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, faminto, sedento, quem o levantará? Somente o Espírito de Deus. Nós possamos tirar esse tempo, passar esse tempo com Ele, né? Todos os dias, para que a gente seja edificado no Senhor. Ele continua, Provérbios 18, 15. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento, né? Aquela pessoa que sabe que precisa aprender mais, que precisa buscar mais, que precisa buscar na fonte certa, que precisa buscar na palavra, que precisa buscar, sabe, na sabedoria. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura, ou seja, porque o sábio ele não se acha sábio. O sábio, ele sabe que ele precisa, ele carece de mais entendimento, ele carece de mais revelação, ele carece de instrução. Mas o tolo não. Como ele já se acha sábio o suficiente, então ele não precisa dos outros. Ele não precisa de mais instrução, ele já sabe tudo. Ele é o dono da verdade, né? Provérbios 16. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. É verdade, né? Quando a gente presenteia as pessoas, a gente cria uma conexão no coração, né? Quando a gente presenteia, quando a gente encoraja, né? Quando a gente acredita, né, no potencial das pessoas, a gente faz um caminho nesse coração. E a gente, né, faz um caminho nesse coração e isso faz com que nós tenhamos relacionamentos saudáveis, com que a gente chegue às vezes à presença realmente dos grandes, né? Não aquele presente com interesse, mas aquele presente com amor, aquele presente com honra, sabe? Aquele presente que nasce da honra, não do interesse egoísta. Daquele presente, sabe, que nasce da honra mesmo. Abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Provérbios 18, 17. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Por isso que eu sempre falo, toda história tem dois lados. Então a primeira história que você ouve, primeiro a apresentar a sua causa, vai parecer ter razão. Sempre vai aparecer, porque você está ouvindo apenas o lado dele. E o seu lado vai estar contaminado, né? Com as suas perspectivas, muitas vezes com as suas dores, né? Por isso que a gente sempre precisa ouvir os dois lados. Ou até que outro venha à frente e o questione. Então sempre ouça dois lados, né? Porque se você ouvir o meu lado, eu vou ter, né? Nossa, eu vou falar aquilo que eu sei, aquilo que eu acho, aquilo que eu fui de repente prejudicada, mas ouça o outro, né? Ouça o outro, que ele vai apresentar um lado para você que muitas vezes é um lado que vai pesar nessa balança da justiça, né? Que vai pesar nessa balança da prudência. Provérbios 18, 18. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. Na verdade, era uma prática muito grande, né? Era uma prática muito
comum na antiguidade, né? Era uma prática muito comum nos tempos antigos, lançar sorte, né? Haviam duas pessoas ali, uma questionando, não, vamos lançar sorte, né? Vamos ver, né? Inclusive até o próprio povo de Israel, até os próprios reis, né? Eles lançavam sortes, eles usavam, né? Tinha um objeto, né, que representava muitas vezes até a palavra de Deus para eles, então eles usavam, Senhor, eu devo ir à guerra, né? Eles usavam um objeto, não lembro agora, mas era bem interessante, eles usavam aquilo, então lançar sortes, né, muitas vezes resolvia o problema, sabe? E decidia questões, né, entre os poderosos. Provérbios 18, 19. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. É verdade, né? Quando alguém está preso numa ofensa, essa pessoa vai fechar o coração, ela vai criar uma armadura ao seu redor que ela vai se tornar inacessível para você. E o que vai abrir essa armadura? O que vai abrir essa fortaleza? É o pedido do perdão, né? Se você quer chegar em alguém que você ofendeu, não adianta você chegar querendo mostrar que você tem razão. Essa pessoa está inacessível com o seu coração. Mas sabe uma chave que abre essa porta? A chave que abre uma porta do irmão ofendido, a chave que abre uma porta da esposa ofendida, a chave que abre uma porta de um filho ofendido é o perdão. É você se render a isso, sabe? Se render, olha, eu não vim aqui para me justificar, eu não vim aqui para falar que eu tinha razão, não, eu vim aqui para pedir perdão. Pedir perdão pelas minhas palavras de ofensa, eu vim aqui para, sabe, me relacionar com você, ter a nossa comunhão restaurada. Eu vim aqui para, sabe, restaurar o nosso relacionamento. É isso que abre a porta. Não é a sua justificativa, não é a sua, sabe, aquela discussão que você quer provar, não, mas eu tô certo, mas eu, sabe, não é isso. Isso aí você só vai fechar cada vez mais a porta. Agora, o que abre o coração do coração, né, da pessoa ofendida é o perdão. Não é esse pedido de desculpa, sabe? Se eu fiz alguma coisa para você, você me perdoa. Não. O perdão, ele reconhece o que ele fez. O perdão, ele reconhece. Mas eu não tive culpa. Mas a Bíblia diz que nós precisamos perdoar até os nossos inimigos. Quem dirá os nossos amigos? Quem dirá os nossos irmãos? Quem dirá a nossa família, né? Então, peça perdão, libere perdão, né? Restaure esse relacionamento. Jesus vai ser glorificado. Jesus é glorificado quando nós pedimos perdão, né? Jesus é glorificado quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos aquilo que nós não sabe, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos. Quem pede, deixa eu falar para você, o perdão, ele não tira a culpa daquele que pecou. Ele não tira a culpa, mas ele tira o peso, né? Mas ele liberta o prisioneiro, sabe? Ele liberta o prisioneiro da ofensa, ele liberta o prisioneiro, sabe, da falta de perdão, né? Então, ele não vai tirar a culpa, mas ele vai fazer com que você perdoe apesar da culpa, sabe? Porque o perdão de Deus para nós não tira a culpa dos nossos pecados, nós realmente pecamos, mas o perdão de Deus para nós nos perdoa apesar da culpa daquilo que nós fizemos, né? Então, o perdão, ele não tira a culpa do outro, mas ele perdoa apesar da culpa do outro. É isso que Jesus faz conosco, né? Não é porque nós não pecamos, não, nós pecamos. Mas apesar do nosso pecado, a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. A graça de Deus é suficiente para perdoar os nossos pecados, né? É assim que Jesus deseja que nós façamos. E ele continua. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz, né? Porque a gente vive falando, né? E falar, né? Satisfaz a nossa alma, né? Satisfaz, né? Enche-se o estômago do homem. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. É aquela coisa, né? O poder da vida e da morte está na língua. O poder da vida e da morte está na língua. E os que gostam de usá-la vão comer do seu fruto.
Esse fruto pode ser o fruto de morte ou esse fruto pode ser o fruto de vida. Esse fruto pode ser o fruto que leva à destruição ou esse fruto pode ser o livro que leva à salvação. O que nós temos proferido? Nós temos proferido destruição? Gente, a nossa língua ela é um veneno, né? Ela é a cura ou ela é o remédio ou ela é a destruição, ou ela é o remédio ou ela é o veneno, né? Por exemplo, você pega o seu salário, meu Deus, esse aqui não dá para nada. Tudo que eu recebo acaba em um dia. Isso aqui é uma praga. Isso aqui, sabe? Gente, é a língua. Você tá liberando decretos sobre a sua vida. As nossas palavras são decretos. Nossa, eu só fico doente. Meu Deus, eu tô me sentindo, sabe? Eu tô doente, sabe? Você tá proferindo decretos de morte, você tá proferindo decretos de enfermidade. Nossa, esse filho aí é uma treva. Esse filho aí tá, sabe? Meu Deus, o meu filho é uma ovelha negra. O meu filho não tem mais jeito. Não, esse não tem mais jeito, ele não escuta nada. Ele tá indo por sabe? Você tá decretando morte, você tá decretando destruição, você tá decretando perdição. O poder da vida e da morte está na língua. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, ou seja, a gente decreta primeiro, depois a gente desfruta. A gente desfruta ou a gente, né, é engodado pelas nossas próprias palavras. Então, que a gente venha cuidar das nossas palavras. Nossas palavras são decretos, são sementes que uma hora elas viram árvores, né? Elas se transformam em árvores. Árvores de maldição ou árvores de bênção, né? Que a gente possa decretar. Ah, mas eu estou falando algo que não é verdade. Você está decretando, você está profetizando bênção. Não é verdade ainda, mas vai se tornar. Meu filho é uma bênção. Meu filho é trabalhador. Meu marido é um homem de Deus. Meu marido é um homem de sabedoria. Meu marido é um homem, sabe, guerreiro, é um homem de Deus. Ele é um sacerdote do meu lar. Você está profetizando. Não é ainda, mas vai se tornar porque você está decretando isso sobre ele. E as palavras são decretos. Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor, né? Aquela mulher que é auxiliadora, né, que vai auxiliar na missão, que não vai jogar na cara, né, que não vai lançar, né, na cara, olha, sabe, não. A mulher virtuosa, ela é uma bênção do Senhor, né? Deixa eu só ver como é que tá na versão Almeida. Na versão Almeida, né, tá. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Beleza. Vamos continuar então, Provérbios 18, 23. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Há muitos ricos assim, né? Que respondem com aspereza, né? A pessoa está pedindo ajuda, a pessoa está pedindo um favor e às vezes o rico, né? Responde com grosseria. Gente, a gente nunca vai perder em ser educado com as pessoas. A gente nunca vai se perder em ser doce com as pessoas, sabe? A nossa grosseria, a nossa ira, né? A nossa espada que fere, ela revela sobre as feridas da nossa alma, né? Se as nossas palavras ferem é porque muitas vezes há muitas feridas ali, né? Que não foram ainda curadas. Porque quando há cura no nosso coração, há doçura nos nossos lábios, há doçura nas nossas respostas, mesmo para quem não merece a nossa doçura. Porque a nossa doçura, a nossa verdade, a nossa educação, a nossa ética fala ao nosso respeito. Ela fala alto, bem alto, ela grita bem alto sobre o nosso caráter, ela grita bem alto sobre as feridas do nosso coração, né? Então, a gente nunca perde em ser educado, a gente nunca perde em ouvir as pessoas. Ah, mas eu não posso ajudar. Beleza, mas fale com educação, né? Fale com carinho, olha, nesse momento eu não posso ajudar você, né? Mas eu desejo que você, onde você passar, que você colha sabedoria, que você colha aquilo que você veio buscar. Eu não tenho nada para te dar hoje, eu não tenho um alimento, eu não tenho uma comida, mas que Deus prospere a tua vida. Profetize para os mendigos da sua cidade, para os moradores de rua. Profetize sobre a vida deles. Senhor, salva eles, salva. Tira eles desse charco de lodo, tira esses desse poço profundo, resgata a alma deles, salva, né? Salva a vida deles, liberta do vício.
sabe? Profetiza sobre a sua cidade, sobre a sua nação, sobre as pessoas que você encontra. Provérbios 18, 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado do que um irmão. O que Salomão quis dizer nesse Provérbios, né? Que muitas vezes você tem tantos amigos que você, sabe, você quer agradar a todos e você pode chegar à ruína, né? Porque, sabe, você precisa, né, agradar a todos, você precisa estar ali, você precisa ser aprovado por todos, né? Mas a verdadeira amizade, ela não é uma amizade que te diz apenas aquilo que você deseja ouvir. A verdadeira amizade diz aquilo que você precisa ouvir. A verdadeira amizade chega para você e diz, olha, você está indo por um caminho mau, sabe? Você tá orgulhoso, né? Olha, você tá criando, né? Crendo numa esperança que não é verdadeira, sabe? Você está fora da realidade. Essa é a verdadeira amizade, né? Então, mais vale poucos amigos do que muitos amigos que na verdade não são tão amigos assim, né? Muitas vezes são bajuladores, muitas vezes são pessoas que estão apenas ao seu redor por causa, né, do lugar que você tem, do lugar que você está. Então, que a gente saiba, colegas nós temos muito realmente, mas amigos, né? Amigos são aqueles que são como irmãos. Irmão a gente briga com irmão, né? Eu tenho 2 irmãs, né? E a gente se ama demais. Só que a gente fala a verdade, né? A gente fala, olha, precisa mudar isso daí, né? Olha, precisa se libertar disso daí, olha, tá errado isso daí que você tá fazendo, né? Irmãos, às vezes eles se bicam, mas eles se amam, é por amor Eu tenho 2 filhos, gente, eles se amam, às vezes um, né, tá meio chateado com o outro, é muito raro eles brigarem, na verdade, mas às vezes um tá chateado, outro, mas eles falam a verdade, sabe, eles falam a verdade um ao outro, isso é irmão, né? Isso é irmandade, Deus nos deu uma família, Deus nos deu a sua família, então a família de Deus, ela vem para nos confrontar também, ela vem para nos exortar em determinados momentos, ela vem para nos, sabe, para nos encorajar, para nos edificar, mas também, muitas vezes, para nos exortar. Mas não para o nosso mal, para o nosso bem, né? Ame os seus amigos que exortam você, né? Ame os seus amigos que sabe, que chamam tua atenção, que, sabe, olha, que caminho que você está tomando aqui, que é isso que você está fazendo, né? Isso é amor, gente, isso é amor. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais pegado que o irmão. Deixa eu só ler essa passagem na versão AC Almeida. Um homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Por isso que eu falo, né? Tem muito amigo, vai querer, né? Sempre agradar, vai querer... Mas calma, né? Tem aqueles amigos que você pode abrir o coração, tem aqueles amigos que você pode, de fato, assim, né? Mostrar, a ver toda a verdade sobre você, né? Verdade que muitas pessoas não sabem, mas que aquele amigo vai entender a tua dor, o teu problema, sabe? A tua fase difícil, a tua crise, às vezes, de identidade. Isso é um amigo de verdade. Eu tenho amigos de verdade. Eu tenho amigas de verdade, são pouquíssimas, né? Pouquíssimas, assim, dá para contar, né? Numa mão, realmente. Mas são amigas do coração, né? É isso, gente. Amanhã nós temos Provérbios 19, amanhã às 9 horas da manhã, porque na segunda-feira nós temos aula, tá bom? Na terça-feira eu tenho aula, né, às 8, então o Provérbios 19 vai ser às 9 da manhã. É isso, um beijo no teu coração, que Deus abençoe, que a nossa semana seja abençoada por Deus e que ela possa revelar Jesus em todos os momentos. Deus abençoe, até a próxima.